Então, sendo assim, Sr. Capitão, agora sim, a palavra é sua. Pois eu se calhar pegava aí numa frase do senhor professor que falava, que exprimia um agradecimento, quer a mim, quer a todos aqueles que se envolveram neste movimento. E eu lembrei-me que depois das 2 noites mal passadas ou não dormidas, nós que tínhamos ficado, alguns de nós que tínhamos ficado aqui por Vendas Novas, numa missão externa, exterior ao aquartelamento, mas que não tínhamos vindo para Lisboa, integrados naquela força que esteve no Cristo Rei, fomos ao encontro desses que tinham estado no Cristo Rei, que também regressavam, portanto, cerca de 48 horas depois do movimento ter iniciado. E no caminho, a imagem que me perturbou ainda hoje me faz comover, era de pessoas. Eu deixei de ver, Vítor. Eu não estou. Eu julgo que posso continuar a falar, não é? Sim, sim, estamos a vê-lo. Sim. Pessoas desde novos a idosos a cercarem-se da estrada e a gritarem 2 palavras. Uma delas era obrigado, fazendo um V de vitória. Portanto, um deles era vitória, aliás, pondo os dedos, e o outro era obrigado. Foi o que mais me marcou e fez-me crer que teria valido a pena desde logo, porque a sensação com que fiquei é que realmente o povo português, grande parte do povo português, a grande maioria, estaria à espera de qualquer coisa. E acreditava que teria valido a pena, ou iria valer a pena a partir dali. E eu hoje já faço um paralelo com o outro obrigado, que é aquele que todos nós sentimos um impulso em endereçar aos profissionais de saúde que andam na primeira linha a ver se nos permitem continuar a viver para além de todas as vicissitudes e todas as ameaças que constitui esta pandemia. Na altura a ameaça era outra. Eu não sei se posso, eu não tenho propriamente uma ordem, não trouxe nenhuma cábula, não tenho nenhuma ordem em relação às minhas declarações, ao que devo dizer ou não. Gostaria, inclusive, que me fossem dirigidas perguntas, porque assim seria mais fácil. Eu realmente não preparei, desse ponto de vista, não preparei. Acho que tenho muito para dizer. Tenho muito para dizer, já agora, aproveitando a lembrança, porque em 3 ou 4, não, em cerca de 2 anos, talvez menos de 2 anos, a minha vida teve 3 ou 4 episódios que nem todos se poderão ter gabado de ter a oportunidade de ter vivido na sua vida. E ainda por cima com 26, 27 anos. Foi 25 de Abril, foi o festival porque era algo que estava em preparação já quase numa atividade paralela e que, por circunstância, aparece associado ao 25 de Abril, porque no momento em que a canção ganhou, eu ouvi o José Luís Tinoco estar ao lado a dizer a um jornalista que estava duplamente satisfeito, até porque quem tinha ganho ou quem tinha cantado a canção era alguém que tinha feito também não sei o que, eu que tinha tentado durante praticamente a minha vida recente afastar as 2 atividades, pô-las bem em separado, o que era difícil muitas vezes, mas não queria que se confundissem. E pareciam também quase antagónicas, não pareceria muito bem uma pessoa que engrossava as fileiras de uma instituição tão digna como o Exército ser um cantor zeco que se prestava a expor-se em público e a cantar. Portanto, eu sempre tentei separar as duas atividades e a partir desse momento nada a fazer. Mas dizia eu que depois do festival acontece-me outra. É que eu que tinha estado mobilizado e posteriormente desmobilizado, porque era capitão há pouco tempo, para a Guiné e depois para Moçambique, via-me envolvido numa nomeação por imposição que me mandou para Timor. E portanto a minha vida, que talvez tenha sido
eu tenha tido dois momentos importantes, o maior deles, o 25 de Abril, mas também com algum significado a história das canções, mas via-me empurrado para uma descolonização que ia tentar garantir, através de eleições, levar a efeito no território de Timor, que não tinha tradições de conflito armado, e portanto aí foi o terceiro episódio que me deixou uma marca que levarei até os últimos dias, porque tive que sair de lá sem honra nem glória. Os timorenses, numa sede de conquista do poder, organizados em partidos, não ajudaram minimamente os poucos efetivos que o exército português tinha no território, e as condições em que esses efetivos exerciam as suas missões. Por exemplo, eu tenho a ideia de chegar a um aquartelamento no meio das montanhas que tinha uma porta de armas, tinha instalações como qualquer outro aquartelamento, mas em boa verdade não tinha uma vedação à volta. Parecia que realmente o clima de paz que se vivia, e que era afinal um clima de paz que podia fazer adivinhar um conflito bem sangrento, se nos lembrássemos, ou se tivéssemos ideia na altura, se tivéssemos feito uma leitura do que tinham sido os movimentos de rebelião que os povos timorenses tinham tido ao longo da sua história, e a forma como exerciam a sua ação quando se rebelavam contra o poder instituído, era um contraste com o aparente abandono e a aparente indiferença com que um aquartelamento estava disposto, de tal modo que havia um paiol situado a umas centenas de metros abaixo, numa linha d'água, de umas montanhas verdejantes de Timor, lindas, quase como se fosse um clima de Sintra. Esse paiol estava a uma distância em que qualquer pessoa, e principalmente os timorenses, com facilidade em movimentar-se por terrenos complicadíssimos, se quisessem pegar em armas e se quisessem afrontar a autoridade, facilmente iriam por ali. E eu lembro-me, aí vou abrir um outro parênteses que faz-me lembrar uma outra história e um outro paralelo. As ordens que eu dava aos timorenses que prestavam serviço na segurança ao paiol é que se vissem algum seu concidadão armado avançando para eles para tomar o aquartelamento ou para tomar o paiol, que pensassem 3 vezes, que não disparassem sobre um seu concidadão e que gritassem por socorro, para que eu ou algum dos meus colaboradores diretos, tentassem ir ao encontro para evitar mortes desnecessárias. Fez-me lembrar uma outra situação que eu vivi de uma forma particularmente intensa e com uma certa ansiedade e uma certa dúvida persistente durante os tempos em que estive fora do aquartelamento em Vendas Novas, a cumprir a minha missão de ter um canhão apontado para uma estrada secundária e um outro apontado para a estrada que vinha de Évora para a caminho de Lisboa, que era a eventualidade de, ao querer barrar o avanço de efetivos, e a GNR tinha particularmente alguma força ali em Évora, além de unidades que não se sabia bem qual seria a sua postura em relação ao movimento, mas a hipótese, por exemplo, da GNR avançar com o apoio do regime anterior e com a força que tinham sentido até ao momento, e avançassem e quisessem avançar para Lisboa para comprometer o processo, a nossa missão era impedi-los. Ora, impedi-los seria bem? Seria pelo diálogo? Será que eles iriam precipitar a situação? Será que eu tinha que admitir, dar a ordem a um subordinado meu para disparar sobre cidadãos portugueses?
era algo que com os meus 25 anos tinham dificuldade, com que os meus 26 anos tinham dificuldade em lidar. De qualquer forma, estava determinada tal. Não sabia como, não sabia até que ponto é que as coisas poderiam chegar, mas essa mera hipótese, por mais distante que ela me parecesse, afrontou-me o espírito durante talvez as primeiras horas em que podia desenhar-se essa resposta indesejável. Felizmente não aconteceu, portanto, assim como em Timor, eu que fazia parte de uma instituição que tinha a autoridade de usar a força e de poder ordenar a matança, entre aspas, sempre me confrontei com a possibilidade, até ao limite, de evitar que ela fosse usada. Não sei agora se isto sugeriu alguma pergunta. Não me aflora neste momento um pensamento. Acho que já passei por 2 ou 3 que gostava de falar, mas muitos outros poderão vir a reboque. Portanto, eu deixava um espaço agora para alguém que se quisesse pronunciar. Muito bem, muito obrigado. Então, nesse caso, passaria a palavra aos alunos, solicitando, portanto, questões, observações, temas que queiram ver debatidos e aprofundados. Eu gostaria de iniciar aqui este nosso período de questões, começando por dizer, e de questões e de debate, começando por dizer que, pegando logo no primeiro ponto que o Sr. Capitão referiu, que o sentimento das pessoas ao gritarem vitória e obrigado, logo ali nos primeiros tempos após o 25 de Abril, com certeza que é algo bastante, eu não vou dizer gratificante, mas para lá de gratificante, é algo que aquece o coração a qualquer um, com certeza. Já chorei várias vezes. Diga-se, capitão. Já chorei várias vezes a lembrar-me disso. Quando falo nisso, hoje estou com um ansiolítico, portanto talvez me aguente. Sim, acredito, Sr. Capitão. Se fosse comigo, se fosse eu na sua posição, eu também chorava ao lembrar-me, porque realmente deve ser algo que me aquece o coração a qualquer um. Queria também pegar na questão que o Sr. Capitão referiu e realmente acredito que seja bastante difícil, que é tentar separar uma carreira militar e uma carreira musical. É algo que não deve ser nada fácil. Uma pessoa que está no exército, que está numa instituição de farda, que anda fardado e que tem todo um regimento e todo um conjunto de regras, ao mesmo tempo ter uma carreira que pisa vários palcos. Que no seu caso específico pisou vários palcos de vários festivais, chegou a pisar num palco em Estocolmo, e era precisamente aí onde eu queria pegar, porque eu tenho lido vários artigos sobre já as participações portuguesas no Eurofestival, e por acaso, quando me deparei com o ano de 75, quem dirigiu a orquestra foi o já falecido mestre Pedro Osório, quem dirigiu a orquestra em Estocolmo. Sim. E isto agora que eu vou perguntar é evidente, o senhor capitão só responde se sentir à vontade para tal. Mas por acaso li que houve rumores que o seu capitão queria cantar fardado. Ora bem, ainda bem que venham encontrar disso. Por acaso, ainda bem. Isso. Olha, eu julgo poder avançar já com a resposta, se não me leva a mal. Não, de todo. Estava eu uma vez, há uns meses atrás, não muitos, sentado a ver a RTP2, e eis não quando uma senhora que estava a fazer um concurso que eu não sei precisar, mas em que fazia umas perguntas a um entendido sobre várias áreas, sobre vários temas. Eis não quando estava a ser entrevistado e ia fazer perguntas um expert, um autêntico expert em coisas do festival. Ele sabia tudo sobre o festival. E eis não quando, a propósito
de algumas nuances de natureza política que às vezes estavam por detrás dos festivais, para além dos interesses económicos com que se debatiam as editoras dentro dos países, e depois os problemas da língua e os problemas da própria política, que às vezes, e sobre isso eu também gostava de falar, sobre a minha ida à Suécia, sobre alguns pormenores da ida à Suécia e de um certo ambiente que se vivia em redor de intérpretes que vinham de países onde tinham acontecido eventos relevantes de natureza política. Mas estava eu a dizer que esse senhor resolve dizer, como eu entendido que era, que inclusive no ano de 75, o capitão, não sei, o Duarte Mendes, que era capitão da Bíblia, quis inclusive cantar fardado, representar fardado e armado, que eu teria manifestado interesse. Bem, eu que passei a vida esse tal período de adolescência e pós-adolescência, de uma atividade paralela, que eu, ao contrário do que o Yuri disse, não considerei que fossem duas carreiras, porque, em boa verdade, eu era um outsider, eu nas coisas, eu nunca fui um profissional nas canções, nem pretendia fazer carreira, eu só tinha uma, não podia ter duas, e nem sequer eram verdadeiramente compatíveis, eram toleráveis, talvez, o seu caminho paralelo, e teria certamente um horizonte muito limitado, porque realmente, a partir de certa altura, deixei-me dessas coisas. Agora, e fazia esse senhor a afirmação: bem, eu que tinha andado tanto tempo a separar o trigo do joio, eu que tentava perante os militares que me conheciam, e em relação aos quais tinha até relações de subordinação, independentemente de alguns perdão, de alguns mais graduados, que me olhariam de soslaio, outros que achavam piada. Agora, os subordinados tiveram sempre da minha parte o ar mais sisudo e mais disciplinador, não militarista, porque sempre me considerei um não militarista, mas exigente em relação a certas coisas e em relação a certos momentos em que as coisas tinham que ser levadas a sério e não havia que misturar sorrisos por causa de terem visto o capitão aqui ou ali a fazer isto ou aquilo. Inclusive, foi-me pedido em certas alturas ou em certos eventos, certas datas festivas no quartel, que eu eventualmente, e eu não abria a boca, eu não cantava, eu não abria a boca, eu não misturava as fardas. Eu inclusivamente recebi uma guia de marcha uma vez, o comandante deu uma guia de marcha para eu ir cantar num espetáculo que havia, que era organizado por militares e que também passava pelas colónias para cantar aos soldados, não sei o quê, que se chamava o Alerta Estado. Eu, perante um senhor brigadeiro, eu disse-lhe que, por favor, eu tenho aqui uma guia de marcha, mas eu quero pedir-lhe que eu não quero participar nisto, porque as minhas duas atividades, eu não quero envergar a farda e estar a cantar. Portanto, isto, e o senhor brigadeiro insistiu, mas eu levei a minha avante e estava capaz de cometer algum desacerto qualquer intestinal, um problema qualquer, que me impedisse fisicamente de estar presente. De maneira que regressei sem ter participado nisso. Uns terão pensado que se calhar eu estava armado em fino, porque se calhar já tinha alguma notoriedade e, portanto, não ia agora sujeitar-me a cantar. Não, era porque realmente eu queria separar as duas coisas. O uniforme da cantoria. Agora, a arma, cantar, representar, não digo Portugal, mas a rádio e televisão portuguesa, num festival uniformizado, e que falta de respeito que eu tinha perante a minha instituição, e que falta de respeito é que eu estava a manifestar perante os espectadores que iam olhar para aquele palhaço. Então eu ia sujeitar-me a uma circunstância dessa. Eu sei que esse boato surgiu e foi propagado de tal forma que um tal entendido
apresentado como tal, fez essa afirmação. Bem, eu mandei um mail para a RTP2, eu mandei não sei o quê, e apresentaram-me desculpas posteriormente, porque eu disse que se esse senhor tivesse alguma prova de ter ouvido alguma vez da minha boca, ou da boca de alguém que tivesse ouvido da minha boca uma tal afirmação, grosseira, soez, ele que a apresentasse. Foram-me apresentadas desculpas e, portanto, levada a imprecisão, mas acredito que, se calhar até com o fogo que as redes sociais agora, com que as redes sociais alimentam agora fake news e coisas do género, seria interessante dizer que aquele rapazito até teve a ousadia de querer ir representar Portugal fardado e armado. Não, e mais, e agora conto. No festival estiveram presentes os Shadows, a representação do Reino Unido. Os Shadows tinham sido uns dos meus ídolos, a acompanhar o Cliff Richard, não sei o que e tal, eram daqueles que nós, quando brincávamos, os tais adolescentes, tocávamos nas coisas e cantávamos e não sei o que. Ora bem, eu tive a sorte de ser um parceiro, um par dos Shadows. Bem, o que é certo é que os Shadows ainda por cima estavam mal vistos na altura pela BBC, acho que foi, tiveram 10 ou 15 minutos de conferência de imprensa antes do festival e eu estive quase 45 minutos, sob fogo cerrado. Eu, militar, sob fogo cerrado. Houve inclusive um jornalista, suponho que irlandês, que quase que repetia perguntas no sentido de saber se eu teria recebido uma guia de marcha para ir cantar ao Festival da Eurovisão, pelo facto de ser militar. E foi o pobre do Pedro Osório, que ao fim de algumas insistências, para tentarem saber que bicho raro é que estava de frente deles, foi o próprio Pedro Osório, atenção, este rapaz já canta, já tem esta atividade, e não sei o quê, é uma mera atividade parcelar, não tem nada a ver, e não é por ter sido militar que ele recebeu qualquer nomeação para vir aqui representar Portugal. Isso é um perfeito absurdo. De maneira que, direi então que, em relação a esse festival e em relação a certo tipo de representações, ou certas representações oriundas de certos países problemáticos, acontece que nós estivemos instalados, e já vou dizer com que outras delegações, num hotel que estava situado a uns 500 metros da sala, o pavilhão, tipo pavilhão das indústrias que nós tivemos aqui, em que ia ser transmitido o festival. Acontece que, a meio desse trajeto, havia um edifício de 3 ou 4 pisos que estava ocupado por forças policiais. No trajeto a pé que se podia fazer até ao pavilhão, nós cruzávamos frequentemente com agentes da autoridade. E, ao subir o elevador, quando abríamos a porta do elevador, a primeira porta do quarto, que estava diante da porta do elevador, do nosso piso, e certamente dos outros, estava um senhor engravatado, sentado, e outros lá dentro. Portanto, não sei se seria a moçada, eu creio que sim, que pudesse ser, principalmente elementos à paisana, porque as delegações que ficaram instaladas nesse hotel eram, respectivamente, para além da portuguesa, a de Israel, a Irlanda, a Turquia e não sei se Espanha. Portanto, países que foram acomodados, ou delegações que foram acomodadas por razões de segurança, num espaço em que foram objeto de alguma segurança e de alguma observação. De maneira que são particularidades, não sei, agora não me lembro de mais nenhuma, eu deixava agora um espaçozinho para novas perguntas. Eu vou aqui abusar da minha prerrogativa e vou só para continuarmos neste tema da música e antes de irmos também a outras questões, mas gostava de saber também a sua opinião, enfim, a sua memória, porque tradicionalmente, quer dizer, associamos, pelo menos assim uma visão menos refletida, associa o Festival da Canção, sobretudo no período anterior ao 25 de abril de 74, associa um pouco ao próprio regime, não é? E um pouco a um espetáculo de propaganda, etc. Mas, por outro lado, não é? Se olharmos com atenção, quer, enfim, também pela sua participação, mas mesmo em anos anteriores, quer dizer, o Paulo de Carvalho e a música que foi escolhida, parece que, de facto, também neste contexto do Festival da Canção começou aos poucos a surgir
digamos, uma certa oposição, ou pelo menos uma certa consciência política por parte dos cantores, mas também dos compositores, dos orquestradores, etc. É uma consciência política que nós normalmente atribuímos apenas aos chamados cantores de intervenção, mas que se calhar também estava aqui presente já nos meandros do próprio festival. Não, vamos lá ver. Onde aparece a maior representatividade dessa onda que tinha sido de maior intervenção, e estou a lembrar-me de José Mário Branco, de Sérgio Godinho, Jorge Palma, foi no próprio festival, que não foi festival, mas no tal concurso, digamos, de 1975, em que eles foram também concorrentes, só que com uma carga política, com uma carga nas letras muito mais, não digo panfletária, mas mais dolorosa, enquanto que as palavras da madrugada do José Luís Tinoco eram mais para a poesia, embora dizendo verdades, embora contando uma história que também ela não era nenhuma lamecha, antes pelo contrário, falava realmente do nosso passado recente e da capacidade de nos libertarmos. Não tinha a mesma tradição que tinham esses autores, ainda por cima, que estavam exilados. Em Portugal, antes desse festival, começou uma certa emancipação do então chamado nacional cancionetismo, que era em boa verdade talvez a fase mais de grandes autores, de grandes músicos, que também foram grandes orquestradores, mas cujo tipo de música estava de alguma forma inevitavelmente ligada aos tempos que corriam. E, portanto, mas começou a haver uma considerável emancipação, principalmente quando o José Carlos Ari dos Santos começa a escrever. Quando o José Carlos Ari dos Santos começa a escrever para os festivais, quando o Fernando Tordo começa a fazer música, quando mais tarde o Carlos Mendes e depois aparecem depois Pedro Osório, autores, começa a haver... Eu que fui um bocado cobaia, como costumo dizer, porque eu não tinha a tal carreira, nem tinha as tais perspectivas comerciais de vir a cantar êxitos que pudessem ter interesse para as editoras. Eu vi-me confrontado com o privilégio de cantar letras de uma Ivete Centeno, de um Pedro Tamen, na altura eram pessoas conceituadas na área de poesia, e portanto, tenho a impressão que o que é que havia de diferente entre esses talvez intelectuais, em boa verdade, poderão chamar-se, das letras que enverdavam, arriscavam também a enverdar para fazer palavras para músicas. Também para eles seria uma novidade. Mas havia um Ari dos Santos que sabia esgrimir muito bem com os sons. Sabia fazer casar os acentos tónicos nas notas dominantes e nas palavras, o acento das palavras, mesmo que elas tivessem em conjunto significados muito pouco diretos, muito pouco imediatos, soavam bem, casavam bem com a melodia, e depois, entre isso, surgiam palavras que até à altura não eram ouvidas, e frases que até à altura não eram ouvidas, ideias que até à altura não eram ouvidas, e que ainda conseguiram passar. A própria Tourada é um exemplo. Como o Fernando, toda a gente terá ficado, aliás, não foi pacífica, a saída do espetáculo não foi pacífica. É uma metáfora, não é? Toda essa letra, não é? Toda essa tourada é uma metáfora. Sim, mas mesmo assim não foi proibida. Portanto, já havia umas certas gretas por onde a madeira estava um bocado ruída, estava um bocado poída, e, portanto, talvez passasse alguma resta de esperança. Muito bem, muito obrigado. Mais perguntas dos nossos estudantes? Alguém? Estou a pensar aqui numa, professor. Está a pensar? Estou a ver. Estou a ver. Peço desculpa, que foi aqui um sonzinho no computador, peço desculpa.
Não faz mal. Mas estou aqui a pensar, estou aqui a pensar em mais alguma pergunta. Uh, o senhor capitão falou que referiu que depois teve aqui uma questão que foi que chegou a ser mobilizado para Angola e para Moçambique, mas depois acabou por ir para Timor. Não, Guiné e A Moçambique. Guiné. Foram 2 episódios de nomeações quando se estava já numa fase de descontração de alguns dispositivos. Havia preocupações com a Guiné, principalmente, mas a ideia é que, entretanto, eu tinha sido nomeado há pouco tempo, promovido há pouco tempo a capitão, portanto, estava quase a calhar-me a nomeação. Inclusivamente essa de Moçambique, é porque tinham vindo uns morteiros com um calibre superior, que não iriam ser destinados à infantaria, portanto, provavelmente eu é que era o artilheiro que ia com esses morteiros para Moçambique. Mas fui desmobilizado, portanto, isto é pouco antes de 25 de Abril, eu só venho a ser mobilizado depois, já quando a descolonização estava em marcha e já se ia preparar o processo de eleição em Timor para Timor escolher o seu destino. Portanto, deixou de haver mobilizações para os territórios em conflito, portanto, começou o regresso e Timor, que não tinha passado de conflito, também era um território para descolonizar, portanto, no âmbito dessa missão do movimento das Forças Armadas, havia que dar cumprimento a esse objetivo. Não sei se a resposta... No seguimento desse tema, também tinha aqui outra curiosidade. Não sei se o Sr. Capitão teve certamente participou e esteve presente antes do 25 de Abril de 74, enfim, nas reuniões, digamos, conspirativas em que se preparava o movimento. Sim. Pronto. Em 9 de setembro. Obviamente teríamos muito gosto de por essa dimensão mais conspirativa do movimento, pré-25 de Abril, mas já agora introduzindo esta questão das colónias e da guerra, era também perceber se da sua parte e das suas memórias que se no decurso da conspiração, quer dizer, se de facto a questão da guerra em África era uma questão determinante e sentida por vós e era uma das razões pelas quais também achavam que era preciso fazer alguma coisa, porque a guerra teve na vossa geração um impacto absolutamente devastador, quer dizer, isso era um tema presente também nessa... Sim. Aliás, há a sensação de que o movimento começa, em boa verdade, formalmente, ou mais visivelmente, creio que 9 de setembro de 73, no tal monte das Alcáçovas, junto às Alcáçovas. O que se começava a desenhar era um pouco sob o pretexto de uma legislação recente que dava equiparação a oficiais milicianos de ingressarem em determinado ponto das antiguidades, sem passar pela Academia Militar e portanto, para obter a obtenção como se de uma equivalência se tratasse pelo facto de serem milicianos que já tivessem participado em comissões, a partir, portanto, de uma legislação que era de natureza corporativa, começa-se a falar, começa-se a querer um pouco mais, portanto, começa-se a desenhar por parte daqueles mais velhos, portanto, eu era dos capitães, eu tinha sido promovido em dezembro, portanto, estávamos em março na altura, os mais antigos, Jorge, tenentes coronéis, eram indivíduos que já tinham feito as suas comissões, já tinham visto como uma geração de oficiais milicianos tinha sido formada à pressa em 6 meses, em Mafra, principalmente para ir combater e por vezes comandar companhias quando não estavam verdadeiramente habilitados para comandar companhias, e não tinham o seu espírito era um espírito, digamos, menos
vocacionado para as coisas da guerra, para as coisas para a função militar, portanto eram afastados dos seus cursos superiores, eram afastados dos seus locais de trabalho e mandados para uma guerra que, aos olhos dos mais velhos do quadro permanente, para além deles também terem sido intervenientes já em uma ou duas comissões, lhes fazia crescer uma convicção de que uma guerra nestas circunstâncias ia prolongar-se desta forma. Tinha que ter um caminho, tinha que ter um desfecho de diálogo, tinha que ter um desfecho político, e as armas não levavam a lado nenhum. Ainda por cima era conhecida a dificuldade em certos territórios e em certas zonas de certos territórios, a dificuldade de fazer frente a grupos já bem armados e bem apoiados. Já começavam a abater Fiats da Força Aérea. Um camarada meu da Força Aérea foi abatido por um Fiat, ficou no mato durante uns tempos. Havia capacidade de antiaérea, havia muita força por parte do inimigo, utilizando uma linguagem militar, e, portanto, aquela guerra não podia continuar a eternizar-se, porque, para além, inclusive, da sua justeza ou da sua não justeza, porque estava em causa a possibilidade de dar a oportunidade aos povos autóctones de se pronunciarem sobre o seu próprio destino. Portanto, se a descolonização era uma preocupação, e já os outros países, talvez a França tinha sido o último, e com consequências terríveis também, e com um processo doloroso. Portanto, quanto mais tarde o problema político se pudesse pôr, talvez mais facilmente se poderia evitar males maiores e imprevisíveis. Então há essa reunião de 9 de setembro, a primeira, estive presente, botei a minha assinatura já no elenco dos A4s, dos A4s conspirativos. Depois houve mais reuniões, uma das quais, eu saliento, foi uma em Cascais, onde o então Tenente-Coronel Melo Antunes, que era um indivíduo intelectualmente não sei, talvez acima da média, como muitos outros, eu devo reconhecer, mas devo reconhecer-lhe este mérito, teve algum protagonismo ao apresentar aquilo que era um embrião do movimento das Forças Armadas, em que, em boa verdade, o problema da conclusão da guerra através de uma solução política começava a deixar escapar também a ideia de instituição de uma democracia política em Portugal. O que levou alguns dos presentes a dizerem que, em boa verdade, não era bem isto, talvez, estávamos a querer ir longe demais, não sei o quê, mas, em boa verdade, a reunião, em determinada altura, terminou quase de uma forma simplista como esta. Quem quiser assinar, assina. Quem não quiser, não assina. Portanto, lá botei mais uma assinatura num A4, em que realmente, a partir daí, se começa a desenhar um esboço do movimento das Forças Armadas, do programa dos movimentos das Forças Armadas, em que falava claramente numa instituição de uma democracia política em Portugal, para além do fim da guerra por meios diplomáticos, digamos assim. Não sei se respondi. Obrigado. Mais questões por parte dos nossos alunos? Yuri, já tem os seus colegas, ninguém quer intervir? Já, professor, eu tenho só uma surpresazinha para o final da sessão. Eu gostava só de agradecer a presença do capitão e só dizer, não tenho uma pergunta em concreto, mas só dizer que achei engraçado tentar separar as duas vidas, a vida musical da vida militar, quando de facto esta revolução também ficou muito marcada pela música. Acho muito interessante então esse quase antagonismo. Queria só deixar esse comentário.
Sim, sim, eu julgo que está a referir-se ao facto das senhas para o início das operações militares se terem baseado em duas músicas. Pois bem, eu estava com uns camaradas meus numa avenida de Vendas Novas, à espera de ouvir, antes das 11, o locutor apresentar o Paulo de Carvalho e a música tocar, porque para nós esse primeiro sinal ali aqui em Vendas Novas, estou a falar de Vendas Novas, aqui para a Escola Prática de Artilharia era o sinal para avançar. Havia outras unidades que só avançariam quando o Zeca Afonso cantasse por volta da meia-noite. Portanto, aqueles que fizeram parte dos que avançaram inevitavelmente primeiro, ou pela sua distância a Lisboa, ou por dificuldades operacionais de outra natureza, fomos nós. E eu, quando ouvi realmente aquilo que estava previsto, aquilo que estava no plano de operações, quase que ipsis verbis as frases foram ditas e o Paulo cantou, eu disse para mim mesmo, dissemos todos para nós mesmos, que tinha que ser e tínhamos que avançar. E pronto, fomos para casa, eu fui armar-me, tinha trazido já do acarrelamento uma pistola e munições, e, portanto, e quando entramos no quartel, já os militares estavam a ser formados pelos que viviam dentro do quartel, porque eu na altura residia fora do quartel, e pronto, e estavam-se a preparar, uns para saírem para o Cristo Rei, outros para saírem ali para as imediações, que foi o meu caso. Portanto, realmente as músicas, essas duas músicas tiveram muito que ver, porque em boa verdade funcionaram como senha. Provavelmente muitas outras, quer antes, quer depois, vieram a retratar, talvez melhor e muito concretamente, o passado recente, ou o passado de 40 anos dos portugueses e os tempos de esperança que se estavam a desenhar, com todas as vicissitudes e todas as torpelias, entre aspas, que se verificaram, mas que eu julgo que são fruto do desabrochar de algo que estava contido durante dezenas de anos e, portanto, quer dizer, a liberdade, em boa verdade, ela deverá ter uns limitezinhos quando se aproxima perigosamente da liberdade dos outros. Este é um princípio que devemos tentar preservar até ao fim, mas realmente não havia volta a dar-lhe, como diz o outro. Uma última curiosidade, se me é possível. E penso que os alunos sabem que umas semanas antes do 25 de Abril, a 16 de março de 1974, houve uma tentativa também de golpe de Estado, de movimento militar, mas que não resultou, que é muitas vezes considerado como uma espécie de ensaio geral para o 25 de Abril. A minha curiosidade em saber se o Sr. Capitão, de alguma maneira, terá participado ou acompanhado essa tentativa que ficou conhecida. Eu sou das Caldas da Rainha e por isso ficou conhecido como o golpe das Caldas. Sim. Ora bem, vamos lá ver. Eu vou expressar a minha convicção. Não sei se ela corresponde inteiramente à verdade, até porque as opiniões entre nós divergirão, até conforme os grupos a que pertencemos, se calhar até conforme aqueles que estiveram diretamente envolvidos e os que não estiveram diretamente envolvidos. Eu julgo que não terá sido um balão de ensaio propositado. Julgo que terá sido uma precipitação. Julgo que terá havido até alguma vontade de protagonismo, que nestas coisas todos nós gostamos de chegar à frente, às vezes para brilhar mais do que os outros. Eu não sei, eu posso estar a fazer um juízo precipitado e injusto para com camaradas meus, mas havia digamos que havia grupos de simpatia ou grupos de afinidade, ou porque eram mais simpatizantes da obra e da carreira de António de Spínola, outros não seriam tanto, uns enverdaram mais por aqui, outros mais por ali, outros mais simpatias por este, e portanto talvez a tentativa de dar um passo que não terá sido suficientemente pensado. Aliás, eu também continuo a dizer, eu sou um rapaz, acho que sou um rapaz que parece que estou às vezes em certos sítios da história que não mereço. Eu nesse dia estava de oficial de serviço. Em Vendas Novas. E telefonou-me o senhor então Major Otelo.
a dizer que tinha sabido que tinham saído das Caldas, não sei quantos, e como o plano que estava a ser preparado não previa uma atuação daquelas, ele perguntou-me qual era a nossa postura e o que é que nós achávamos disto, e o que é que estávamos, e o que é que queríamos fazer ou não fazer. E eu, como pedi-lhe escusa porque pessoalmente não podia responder, disse que estávamos à espera daquilo que estava previamente acordado, que seria o objeto de uma ordem de operações, que seria difundido de uma determinada maneira, com senhas e não sei o que e tal, e portanto de outra forma, portanto nós estávamos à espera do desplotar de uma situação naquelas circunstâncias e naqueles moldes. De qualquer forma, pedia-lhe para me deixar ir, acordar o camarada mais antigo de nós, que era o que tinha sido elo de ligação com o movimento, na preparação do movimento. Fui acordá-lo e perguntei: Aníbal, que era o número 1 do meu curso, Aníbal, o senhor Major não sei quantos acaba de telefonar a dizer que saíram das Caldas, não sei o que é que nós fazemos? E ele respondeu friamente e seguro de si mesmo, e como sempre lhe reconheci, nós não fazemos nada porque o que está combinado é não sei o quê, como tu sabes. E aí vou eu para baixo responder ao Sr. Major, a dizer que nós estávamos à espera daquelas ordens que faziam parte do combinado e não propriamente de uma iniciativa avulsa. Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Yuri, então devolvo-lhe a palavra a si e aos seus colegas. Obrigado, professor. Eu pessoalmente já não tenho mais questões. Gostei muito desta nossa interação. Quase com um género de conversa. Gostei muito de ter aqui o Sr. Capitão presente. Tenho uma pequena surpresa para mostrar aqui aos presentes, se me permitirem. Vou só compartilhar a tela. Vai ao YouTube, esse rapaz vai ao YouTube, eu não me acredito. Como é que o Sr. Capitão até sabe? Não, quer dizer que palpitou-me. Surpresas dessas são velhacas, são surpresas velhacas, se me permite. Não, ora bem. Veja lá o jeito que eu tenho, veja lá o desenho, o jeito que eu tenho para a pintura. Porque alguns dos meus colegas podem não conhecer a Madrugada, vamos só passar então a canção, que é para eles ficarem a conhecer, que acho que deveríamos todos conhecer esta canção. Então, Era um grande músico, Pedro Osório, era um grande músico e fez canções muito portuguesas. É verdade. Estão a ouvir? Estás a compartilhar o som, Yuri? Isto é compartilhar. Vais lá em cima, onde estás a partilhar, e tem lá uma parte a dizer compartilhar som, numa setinha. Onde diz somente um participo? Não. É onde, Mariana? É mais fácil parares a compartilha. Sim, interromper. Pronto. E agora, quando voltares a compartilhar, tens uma caixinha lá em baixo que diz compartilhar som, quando tiveres a escolher a janela. Está aqui, já vi, Mariana. Obrigado. Vamos só então ver se... Se estiver a ouvir, digam. Morreram sem saber porquê, os que teimaram em silêncio e frio, a força nascida no medo e a raiva solta manhã cedo fazem-se as margens do meu rio, das cicatrizes do meu chão antigo e da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em cor, do braço dado e a arma flor, fazem-se as margens do meu corpo. Canta-se a gente
cada veia o sangue espera a vez. Em cada fala se persegue o dia, e assim se aprendem as marés, assim se cresce e ganha pé, rompe a canção que não havia. Acordem luzes nos umbrais que a tarde cega, acordem vozes arraiais, cantem despertos na manhã que a noite entrega, e o canto assim nunca é demais. Cantem marés por essas praias de sargaços, acordem vozes arraiais, corram descalços rente ao cais, abram abraços, e o canto assim nunca é demais. O canto assim nunca é Se me dão licença. Não, à vontade, capitão. Esta fez-me lembrar agora. Pronto, foi isto, mas isto faz-me lembrar um passado que não tem nada a ver com os festivais de hoje em dia. Só para referir um pormenor que se calhar é uma curiosidade, pelo menos para os mais novos. Na altura, eu participei pela primeira vez em 1971, se não me engano. E então, uma cruzinha feita em fita isoladora, em fita adesiva no chão, marcava a posição da base do microfone. E dali não sairiam, portanto, os intérpretes não podiam sair dali daquele local. O microfone estava preso na sua base, e aquele tracinho ali, aquela cruzinha ali embaixo indicava que os intérpretes não podiam afastar-se dali. Porquê? Porque as câmaras tinham dificuldade em acompanhar outros movimentos e não queriam beneficiar nenhum intérprete. E eu agora vou acrescentar o seguinte: e depois alguns me seguiram, eu não tenho a pretensão de ter sido, mas eu creio que terei sido pelo menos o mais insistente. Eu recusei estar confinado àquele espaço. Imaginem o que seria hoje em dia, em que se fazem as maiores palhaçadas em palco e as câmaras é que têm que andar atrás dos artistas. Mas aquilo esteve complicado de negociar. Eu queria realmente cantar com o microfone na mão e consegui. Desde o primeiro episódio em que eu me meti numa alhada dessas, eu consegui levar avante aquela de cantar com o microfone na mão, certamente com a disciplina militar que eu tinha de não me afastar da cruzinha marcada no chão. Mas, por favor, não me peçam mais. Eu, na altura, era inconcebível para mim, ainda por cima eu que já apreciava lá os Tony Bennett e os craques pronto, não tinha a veleidade de querer ser um artista nem ter uma carreira, mas bolas, por favor, deixem-me fazer como me apetece e como me sabe melhor e como eu acho que a maioria das pessoas fazem, com naturalidade. Agora é que as negociações foram difíceis, mas conseguiram chegar a bom porto. Pronto, desculpem-me esta parte, mas pronto, acho que é uma curiosidade, muitas outras teriam se calhar para contar, mas seriam fastidiosas. Muito bem. Yuri, acho que estamos na altura de encerrar, não é? Eu vou-lhe dar a palavra para o Yuri, em nome dos estudantes, de encerrar a sessão, mas, enfim, renovo só os meus agradecimentos, enfim, aos estudantes pelo convite, mas sobretudo ao Sr. Capitão pela sua disponibilidade e pela sua generosidade. Passámos aqui uma excelente hora à conversa consigo e a reviver estes tempos. Muito obrigado. Foi com todo o gosto e com todo o privilégio. Muito obrigado, professor. E agora, sim, senhor, a despedida final, não só deste painel, mas todo o evento. Em nome do Núcleo de Estudantes de História Moderna e Contemporânea e em nome do Núcleo de Alunos de Ciência e Política do ISCTE, queremos agradecer ao Sr. Capitão por ter estado presente neste nosso painel do Debater Abril, em que celebramos os 47 anos
da nossa democracia, da libertação do nosso país, e faço minhas de novo as palavras do professor Luís Nuno Rodrigues quando digo que eu penso que esta hora de conversa foi excelente, foi bela porque tivemos a perspectiva de alguém que esteve lá dentro e que ajudou efetivamente a que Portugal se libertasse daquele jugo, como o professor disse inicialmente, daquele jugo da ditadura de quase 50 anos. E, portanto, volto a frisar as minhas palavras iniciais. Foi uma honra poder ter estado consigo, foi uma honra podermos tê-lo ouvido. Com todo o gosto. Espero que quando a pandemia melhorar e que seja o mais depressa possível, possamos um dia colaborar em iniciativas futuras presencialmente. Penso que também será uma grande honra para quem cá estiver no núcleo. E sendo assim, damos por encerrado este painel e damos por encerrado o Debater Abril de 2021. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os presentes, a todos os oradores, moderadores, e termino este Debater Abril apenas dizendo: viva o 25 de Abril e até para o ano. Até para o ano. Muito obrigado. Até para o ano. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.